o mais provável é que as empresas continuem se ajustando até meados do ano de 2017. Consequentemente, surge uma característica em que a taxa de crescimento esperada para 2017, que é uma taxa bastante baixa, ela acaba não ilustrando corretamente o que deve ser o ambiente corporativo no Brasil. Vamos saber com Marcelo Cipriano, sócio estrategista da Monte Capital, as projeções para a economia brasileira. Quando teremos a recuperação da economia? Bom, ao longo de outubro teve uma informação nova que interfere nesse ano de 2017. Havia uma expectativa inicial que a recessão havia acabado entre maio e junho do ano, pois, afinal de contas, a produção industrial já crescia há alguns meses, a confiança do empresário e do consumidor cresceram, mas acabou se descobrindo que a produção industrial, também as vendas no varejo e a própria medida mensal de PIB que o Brasil dispõe, elas acabaram voltando a recuar em agosto e mostraram que a recessão se estendeu até o terceiro trimestre de 2016. Com isso, eu diria que a virada de 2016 para 2017 é que deve ter marcado o final da recessão. E o que podemos esperar com relação à produção industrial, retomada da oferta de vagas no mercado de trabalho? A economia brasileira ela apresentou uma característica muito específica nos vários anos anteriores. Entre 2011 e 2014, havia uma coisa curiosa, que a economia crescia muito pouco, mas a taxa de desemprego caía continuamente. Na verdade, a economia passou a apresentar um problema de falta de produtividade. Para pequenos crescimentos, ela precisava de muito emprego. Com isso, as empresas elas acabaram tendo muita dificuldade de terem bons resultados, uma vez que qualquer expansão das vendas acabavam exigindo um aumento de custos muito grande. O período da recessão ele acabou invertendo esse processo. As empresas passaram a se ajustar, a reduzir os seus quadros de pessoal e buscar mais eficiência e produtividade. Este quadro ele deve continuar ao longo de 2017. O mais provável é que as empresas continuem se ajustando até meados do ano de 2017. Consequentemente, surge uma característica em que a taxa de crescimento esperada para 2017, que é uma taxa bastante baixa, ela acaba não ilustrando corretamente o que deve ser o ambiente corporativo no Brasil. Como a economia, digamos que ela cresça perto de 1,5%, mas ela vai fazer isso com um nível de emprego menor do que em 2016, na verdade nós estamos falando assim, que a produtividade do trabalho no Brasil deve crescer, se o emprego for 0,5% menor, ela vai crescer próximo de 2%, o que é uma taxa expressiva, né? A produtividade do trabalho no Brasil geralmente cresce muito menos. Consequentemente, o crescimento do ano que vem, de 2017, ele deve ser um crescimento que deve mostrar uma recuperação dos lucros em que essa pequena expectativa de crescimento não ilustra corretamente. Você acredita que o ano de 2017, essa expectativa tão grande na retomada da oferta de empregos, pode ser um ambiente, a circunstância necessária para uma mudança nas leis trabalhistas, até para facilitar a contratação dessas pessoas, dessa mão de obra? Seria interessante, porque o problema do Brasil, o mercado de trabalho, ele tem de acordo com o ranking do Fórum Econômico Mundial, um dos maiores custos de contratação e demissão entre os países. Se você consegue reduzir, especialmente no Brasil, o custo de demissão, as empresas vão se sentir mais encorajadas a voltarem a contratar, né? O mercado de trabalho, na verdade, ele é muito rígido no Brasil, né? Eu só não sei se o governo vai conseguir ter capital político para isso. Afinal de contas, ele vai fazer um esforço muito grande para... Já aprovou a limitação constitucional da expansão dos gastos públicos e ele vai despender um capital muito grande para fazer uma reforma da Previdência, pois ela é necessária para dar sustentabilidade a longo prazo da limitação constitucional dos gastos públicos. Eu não sei se ele vai ter capital político e também muito tempo, pois afinal de contas, até terminarem todas essas reformas, já vamos estar começando há um ano da eleição de 2018.
eu não sei responder, mas seria também um complemento importante para essa mudança de ambiente na economia brasileira. Qual a sua expectativa para o câmbio aqui no Brasil? Acho que essa variável ela está fora de controle aqui dos brasileiros. Ela vai depender, em grande medida, para o que acontecer com a economia americana. Ela tem apresentado esse crescimento moderado, que até o Banco Central brasileiro chama de interrenho benigno, em que a economia americana não cresce nem muito pouco ao ponto de fazer com que a economia global entre em recessão, nem cresce demais ao ponto de fazer com que a elevação de juros nos Estados Unidos seja muito rápida e que os Estados Unidos atraia muitos capitais, né? Se a economia americana acelerar o crescimento, o que é factível, é possível que aconteça. Se caso isso aconteça, que ela cresça mais em 2017, e o Banco Central americano cumpra o que ele diz, inclusive, né, nas suas sinalizações, de subir a taxa de juros lá mais rápido do que o mercado espera, é possível que o dólar suba no Brasil. Eu diria assim que num ambiente desse, que seria positivo até para o Brasil, que seria um reflexo da economia global estar acelerando o crescimento. Talvez a gente possa ver o câmbio voltando aí a uns 3,50, acho que seria uma taxa mais adequada para esperarmos. Se isso não acontecer, se os Estados Unidos continuar com essa economia muito morna e o Brasil crescendo com o aumento da produtividade, pode ser que a atração de capitais para o Brasil permita que a taxa continue aí por volta desses 3,15 ou quem sabe até menos. Eu te digo assim que é muito incerta a taxa de câmbio e depende mais do desempenho da economia americana do que das reformas aqui no Brasil. E o que isso no câmbio pode representar para os diferentes segmentos da economia aqui no Brasil? Isso seria um estímulo a mais para a economia brasileira, né? E também para a recuperação dos lucros. Quando a taxa de câmbio no Brasil fica mais desvalorizada, e a média histórica, se pegarmos aí os últimos 60 anos, seria o equivalente a uns 3,30, e se pegarmos aí desde a flutuação em 99, a média já é 3,50, se pegarmos uma taxa neste intervalo, ela favorece, digamos, primeiro o retorno do capital investido em ativos produtivos no Brasil, que é basicamente o lucro das empresas, né? Porque afinal de contas você reduz a pressão das importações e estimula as exportações. Eu diria que se isso acontecer, a economia como um todo, e especialmente o setor exportador, é aquele que que tem sofrido mais com a concorrência das importações, ele deve perceber um aumento da rentabilidade mais expressivo. Qual a sua percepção sobre a política monetária atualmente? Eu acho que o Brasil ele ganhou um legado de perda de credibilidade do Banco Central do Brasil muito grande desde 2008, 2009. Você começou com uma redução de juros em plena crise, em 2008, que foi exitosa, ela foi bem feita, mas quando chegou o momento de normalizar as taxas de juros, já em 2010, era um ano eleitoral, um ano mais complicado, ela já não foi feita no devido à velocidade necessária, e o governo seguinte, da presidente impedida Dilma Rousseff, acabou praticando uma política monetária muito errada. Eles decidiram reduzir a taxa de juros fora do que as regras do regime de metas de inflação permitia, e com isso você criou uma inércia muito grande na inflação brasileira e um padrão em que a inflação passou a surpreender sistematicamente as previsões, seja de curto, seja de longo prazo. Então eu considero que o novo Banco Central, que melhorou bastante a sua comunicação, ele deve ser muito cuidadoso com o ritmo de corte de juros. O consenso do mercado, eu não gosto muito de como ele se formou, acho que ele é muito influenciado pela gestão monetária do Banco Central, que foi sucedido pelo Goldfein. O mercado espera um corte de 300 pontos em 6 meses. Eu esperaria algo bem diferente. Eu acho que o Banco Central deve, e espero que ele faça isso, cortar o juro lentamente, né, de um quarto de ponto a cada reunião, o que te faz cortar o juro 2 pontos por ano. Ele vai cortar meio ponto esse ano, termina em 13,75. Ele estaria terminando o 2017 em 11,75, e é possível que, se ele haja dessa maneira e consiga minimizar o risco da inflação surpreender para cima, é possível que ele consiga se estender e cortar o juro por um período mais extenso ao longo de 2018.
vai depender também da fixação da meta de inflação de 2019, que eu espero, né, e pelo que eu sei de como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pensa, eu esperaria que ele colocasse a meta de 2019 em 4%. Tudo isso junto, eu espero ter aí um corte de juros aí ao longo de uns 18 a 24 meses, ao ritmo de 1/4 por reunião. Você que lida com negócios, está na mesa de operações e também tem essa formação, você é economista, como é que você está sentindo o apetite pelo investimento de fora aqui no Brasil? Como é que está esse ambiente? Acho que tem ficado mais claro que os preços no Brasil, eles estavam refletindo uma percepção de risco muito elevada. Realmente, se nós olharmos o chamado Prêmio de Risco Brasil, né, que seria o CDS de 5 anos brasileiro, ele era 1 ponto há vários anos atrás, subiu para 5 pontos e agora está em torno de 2,5, com a perspectiva de cair ainda mais. Com essa queda na percepção de risco no Brasil, o preço dos ativos, como por exemplo das ações na Bolsa, fica muito atrativo, que é o que a gente tem visto. Você tem visto, e a gente espera que isso aconteça, um movimento de recuperação do valor dos ativos brasileiros, das empresas brasileiras, que dure, que tenha um fôlego grande, de algo como uns 2, 3 anos. Então, o que estamos percebendo é o retorno paulatino aí do investidor estrangeiro e principalmente do investidor local para essa tomada de risco usando o instrumento da Bolsa de Valores, né? E o que é uma novidade, pois a Bolsa brasileira passou 6 anos em queda, o que é muito raro. Marcelo, muito obrigada por essa participação aqui para a gente na Dukascop TV. Espero que seja a primeira entrevista de muitas outras. Eu também espero ter esse prazer de dar outras entrevistas para a Dukascop. Obrigada. Luciene Miranda para a Dukascop TV.